Vamos ler o texto da palavra de Deus. Eu quero ler e você acompanha o texto da palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, e quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente um homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Primeiro estavam perseguindo, agora está querendo matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Que o eterno Deus nos ajude nesta noite, na transmissão da palavra de Deus. Irmãos, que Ele nos dê graça e sabedoria para a gente transmitir esse texto da palavra de Deus para vocês hoje. O Evangelho de João, gente, dos 4 evangelhos, ele é uma espécie do canto do cisne dos evangelhos. Quem lê o Evangelho de João, gente, e entender o Evangelho de João, sabe, lendo João, que se você entender os sinais, os milagres que foram feitos no Evangelho de João, eles serão suficientes para você crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. João escreveu isso, ele mostrou isso para nós. Lembra, dias atrás eu mostrei para vocês que esse aqui é o 3º milagre. Em João 2 ele faz a cura, a transformação da água em vinho. E ele tem um propósito ao escrever esse sinal, esse milagre. Ele tem um objetivo, que era para que nós acreditemos na palavra de Jesus. Então, o enfoque não é o milagre em si, mas é aquilo que o milagre quis mostrar para nós. Por isso que Maria disse assim: façam tudo aquilo que ele vos disser. É a palavra. O 2º milagre está em João, capítulo de número 4, que é a cura do filho do oficial do rei, o Régulo, do rei Herodes. Ele estava lá em Cafarnaum, Jesus estava em Caná, novamente Jesus está em Caná. Ele sai de Cafarnaum, 42 quilômetros, e ele vai em direção a Jesus. Quando ele chega lá, pede para Jesus curar o menino. Ele fala que não vai, ele não vai atender o pedido dele, mas ele fala o seguinte: pode ir embora, que o menino vai ser curado. Então ele teve que acreditar na palavra de Jesus. Tanto é que ele acreditou na palavra de Jesus que ele não foi na hora, né? Se um filho está à morte, o que um pai faria? Voltava na hora, né? Não, ele voltou no dia seguinte.
ele acreditou tanto na palavra de Jesus que ele foi no dia seguinte, que quando ele chegou lá encontrou os servos, falou que hora que ele foi curado? Foi a hora que Jesus tinha falado. Então significa fé. O primeiro é a palavra, o segundo simboliza a fé. E o terceiro, que é o que a gente está vendo em João capítulo 5, que é o paralítico do tanque de Betesda, que um homem que está há 38 anos na fila do SUS, né, gente? Está lá na fila do SUS. 38 anos. Você está aí não sei quanto tempo na fila do SUS esperando um exame para ser uma cirurgia e tal. Fica tranquilo, irmão. Esse cara aqui foi 38 anos. Você está reclamando? 38 anos. E é o sinal. Quando vocês viram o texto, é o sinal quando Jesus cura esse homem que principia a perseguição contra Jesus. É o sinal, irmãos, aonde os religiosos começam a jogar pesado sobre a pessoa de Jesus. O negócio aqui agora vai ser violento contra ele. E quando a gente lê esse milagre, ele também lembra, falei para vocês, ele reflete duas coisas. Ele reflete o homem no seu pior estado, lembra das 3 doenças, o paralítico era o pior de todos, ok? Das 3 doenças que estavam ali do cego, do coxo, o paralítico era o pior dos 3. Então mostra o homem no seu pior estado, na sua pior condição. E também tem um outro significado que simboliza Israel, que estava paralítico. Lembra? Eu já expliquei para vocês esse período dos 38 anos que Israel ficou paralítico depois de Cades Barneia. Que eles ficaram 38 anos rodando em círculos. Eles estavam paralíticos, estavam paralisados. Eles não conseguiram, né? Depois de 38 anos que eles vão entrar na Terra Prometida. E aí, irmãos, por que houve essa perseguição? Gente, por que eles vão contra um homem que só faz o bem? Aliás, que fez o bem para um homem. Por que alguém vai, em sã consciência, atrás de um homem que faz o bem para outras pessoas? Um homem que cura um paralítico, que, no caso aqui, está 38 anos. Para que perseguir um homem desse, gente? Então, hoje eu quero pensar com vocês aqui, a gente tem que entender essa diferença entre a religião e o evangelho de Jesus. Tem uma diferença brutal, porque a religião vai começar a perseguir Jesus, os religiosos. Então a gente vai fazer uma reflexão hoje aqui, se nós somos religiosos ou se nós somos evangélicos hoje. Se o evangelho está em nós. Porque se você serve a uma religião, se você frequenta uma igreja para você dizer que você tem uma religião, a religião ela é cruel. A religião faz isso daqui que nós vamos ver isso aqui nessa noite. Primeira coisa, o evangelho é aquilo que Deus faz em nosso favor. Evangelho é o que Deus faz em nosso favor. A religião é aquilo que eu faço para alcançar Deus através dos meus atos de justiça, através das minhas obras. Para que eu faço isso? Para que Deus me aceite e Deus possa me enxergar. Então, de vez em quando, nós estamos fazendo as coisas. Nós estamos fazendo as coisas da nossa vida, nossa secular, ou a vida de igreja, para que Deus aceite a minha vida e Ele curve os seus olhos para a minha pessoa. Então, eu vou fazendo as coisas, tentando fazer com que este Deus, o Deus que a gente serve, Ele pare e olhe para nós. Isso é religião. Evangelho, gente, é totalmente diferente. Deus não está nem um pouco preocupado com aquilo que eu faço. Deus, Ele resolveu olhar para a nossa vida. Deus resolveu. Independente se eu faço ou se eu não faço. Deus está olhando para a minha e para a sua vida. É isso aqui. Evangelho é isso. A religião tem essa característica, eu acho interessante. Ela é de baixo. Gente, ela é de baixo para cima.
Pode ver todas as religiões do mundo. O homem sempre tem que fazer alguma coisa para agradar a divindade, para atingir a divindade. O Evangelho não. É Deus descendo. É Deus vindo até nós. É Deus tomando forma humana e andando no nosso meio para poder, gente, ser igual a nós, para viver no nosso mundo. Evangelho é isso. É Deus descendo. Não é nada para cima. Olha que coisa. A diferença. A religião, uma palavrinha aqui, é um zigurate. O que é zigurate, pastor? É uma torre que alcança até o céu. Isso é interessante, que todos nós queremos chegar no céu e nos apresentar perante Deus por aquilo que a gente faz. Gente, nós temos isso dentro de nós. Isso está intrínseco na nossa vida. Por menos que a gente fale, que a gente está fazendo para Deus, que a gente está fazendo para o Senhor, a gente gosta de falar o que a gente faz e a gente quer gente, de uma maneira ou de outra, tentar justificar tudo aquilo que a gente faz que a gente está agradando a Deus. Isso é inerente do ser humano. Isso é inerente do homem. O Evangelho, não. Ele é um movimento de cima para baixo. Então, eu já disse, é o Deus que desce, é o Deus que vem, é o Deus que se encarna, é o Deus que assume a nossa causa e advoga a nossa causa pelos seus próprios méritos, não pelos nossos. Porque nós não temos mérito nenhum. Nós não temos mérito nenhum. Mas é os méritos de Jesus. Sem levar em conta as nossas habilidades. Ele não está nem um pouco preocupado. Nada, por isso que Jesus disse assim, nada podemos receber se o céu não vier. Não descer, irmãos, nada. Se Deus não se revelar para nós, se Deus não descer e se mostrar para nós. Por isso, irmão, você precisa ter uma clareza aqui hoje, que eu acho que é muito interessante isso daqui, Eu estou descansando no Evangelho ou eu me canso na religião? Você é uma pessoa que está cansada na religião ou você é uma pessoa que está descansando no Evangelho? Evangelho é descanso. Evangelho traz paz. Evangelho não traz carga, não traz peso para nós. Evangelho não faz isso. Evangelho traz uma tranquilidade na nossa alma. De vez em quando a gente fica se esforçando para receber um troco de Deus. A gente parece um pedinte, uns miseráveis, que a gente tem que correr, fazer um monte de coisa para ver se a gente recebe uma migalha que cai da mesa do nosso Senhor. E, gente, quando cai uma migalha, a gente faz festa. Quando cai uma migalha, Deus faz um negocinho na nossa vida, gente, a gente faz festa. Esses somos nós. De vez em quando. A religião faz isso com a gente. A religião faz isso. Alguma coisa que venha corresponder aos nossos méritos. O Evangelho, ele desce do Pai das luzes, com graça. E a graça, ela é totalmente ofensiva ao mérito. Ela é totalmente ofensiva ao mérito. Graça é favor imerecido. É para quem não merece. Eu não mereço e você também não merece. Nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos nada da parte de Deus. Mas Ele, por amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. Por isso que você tem que glorificar a Deus e exaltar o nome dEle. Porque Ele poderia ter escolhido milhões e milhões de pessoas para estar no meu lugar e no teu lugar. Mas Ele resolveu escolher você. Ele resolveu escolher você. Ele resolveu escolher você. Escolher a mim. Eu glorifico a Ele. Sem mérito nenhum, gente.
Nós não temos nada, irmãos, que justifique isso daqui, irmãos. Então, preste atenção nisso daqui. Ele vem. Se existe algo que ofende a pessoa, irmãos, ela é a graça. Gente, sabe por quê? Porque a gente quer ter um pouquinho de alguma coisa para dizer. Olha só como é que nós somos. Olha, pastor, de fato, eu sou um pecador. Mas eu faço isso. Eu fiz isso. Gente, a gente sempre quer ter um crédito. A gente sempre quer ter alguma coisa para a gente poder dizer que nós merecemos algo da parte de Deus. Nós sempre queremos. Eu dou oferta, eu dou dízimo, eu não falto nos cultos, eu venho no culto de oração, eu oro de madrugada, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo. Eu sei, gente, sempre nós vamos ter um negocinho para falar, para justificar que nós somos merecedores. Irmãos, isso daqui é totalmente ofensivo à graça de Deus. Não, eu vi uma frase, o cara escreveu uma frase esses dias, eu vou lembrar o nome dele, talvez daqui a pouquinho eu lembro o nome dele para vocês. Ele falou o seguinte: você acha que Deus está olhando para você? Você acha que Deus não está triste com você, com aquilo que você está fazendo? Não, de jeito nenhum. As coisas que você faz, não é possível, Deus deve estar chateado. Não, Ele nunca vai ficar chateado comigo. Como não? Ele nunca teve expectativa a meu respeito? Como que Ele vai ficar chateado comigo? Ele já me conhece. Ele sabe que eu sou falho. Ele sabe que eu erro. Ele sabe que eu sou pecador. Ele nunca tem expectativas boas a meu respeito, porque Ele me conhece. Esse é o Deus que a gente serve, que ama a gente, mesmo a gente fazendo coisas erradas. Mesmo a gente, irmãos, não fazendo as coisas que a gente acha que a gente deveria fazer. Nada podemos receber se o céu não vier, não descer. Olha só. Por exemplo, Paulo usa de um pedantismo, eu acho isso aqui legal, né? Paulo, ele usa de um pedantismo na palavra de Deus, ele vai escrever para os irmãos, e ele fala o seguinte: eu trabalhei mais do que todo mundo, mais do que todos os apóstolos. Eu trabalhei mais do que todo mundo. Aí ele caiu em si. Aí ele disse assim: mas não fui eu. Foi a graça de Deus que habita em mim. Ele reconheceu depois. Ele já estava se exaltando, Robson. Dizendo que trabalhou mais do que todo mundo. Ele era o cara. Ele estava falando: eu sou o cara. Trabalhei mais do que todo mundo. Olha, eu sou um cara que eu tenho crédito. Aí depois ele caiu em si e disse assim: não fui eu não. A graça de Deus é que fez isso na minha vida. Se eu fiz alguma coisa, foi a graça de Deus. Se eu realizei alguma coisa, foi a graça de Deus. Foi o favor imerecido de Deus para com a minha vida. Paulo, ele usa isso. Terceiro, o Evangelho vê as pessoas no seu sofrimento. O homem tinha quantos anos? 38 anos, estava no local público. 5 pavilhões. Tinha cegos, coxos, paralíticos. O Evangelho, quando ele chegou lá, Jesus chegou lá, o que ele viu? Ele viu um homem que tinha 38 anos. Ele viu o homem no seu pior estado. E ele viu o ser humano nas dores daquele homem. E ele foi direto naquele homem. Ele enxergou, ele viu, ele observou aquele homem. Ele se deteve naquele homem. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho de Jesus. Ele olha para cada um de nós e vê a nossa necessidade, ele vê o nosso sofrimento, ele vê as nossas dores. Por isso que ele resolveu salvar a minha vida e salvar a sua vida, porque ele já olhou para nós um dia e ele viu que nós precisávamos dele, nós precisávamos da sua salvação, nós precisávamos da sua ajuda, do seu perdão, do seu favor para com a nossa vida. Isso é Evangelho. O Evangelho veio em nós quando ele não olhou para nós. E graças a Deus,
Assim como ele olhou para o paralítico lá que tinha 38 anos, ele olhou para a minha vida e olhou para a sua vida um dia. Quando nós entramos na igreja, ele resolveu olhar para nós. Isso é evangelho. Agora, e a religião? A religião vê as pessoas. Mas vê as pessoas na sua ilicitude. O que é isso, pastor? Naquilo que estão fazendo de ilegal. Sabe por quê? Jesus, quando chegou lá no tanque, ele viu o paralítico que tinha 38 anos, que estava lá paralisado, no seu pior estado. Sabe o que a religião viu? Viu um paralítico andando e carregando a cama. Estava cometendo um ato ilegal. Eles não viram um cara curado. Eles não viram um homem necessitado agora sendo abençoado por Deus. Mas eles viram o homem cometendo um ato ilegal. Como é que pode? O evangelho olha para o homem no seu pior estado. A religião olha para o homem e vê que ele está fazendo uma coisa que é ilegal, que não é certo. Não viram, não olharam para ele, viram ele como um homem curado, andando e carregando a maca. Meu amigo, o que aconteceu com você? Eles não viram isso. Eles não oraram, eles não ficaram admirados daquele homem estar agora curado e carregando a cama, sendo um milagre na vida dele. Não, ele estava vendo, meu amigo, você está cometendo um ato, você é ilícito, você está cometendo um ato ilícito. Você não pode fazer o que você está fazendo. Que negócio é esse? Eles nem olharam para a graça de Deus. Eles nem viram, eles viram um transgressor carregando uma maca. Quando? Num sábado. Irmão, isso a religião, ela é especialista em ver. Sabe o que ela é especialista em ver? Os defeitos. A religião é especialista em ver os defeitos. A lei dizia, irmãos, que no sábado ninguém poderia carregar uma cama. Então ela contabilizava defeitos, a lei. Sabe quando a gente descobre que uma pessoa é religiosa, ou ela é do evangelho? Pelo discurso que ela tem. É pela fala que ela tem. É como ela vê as coisas. O homem da religião sempre vai colocar um empecilho na vida de alguém. Alguma cobrança. Eles não creem no poder de Deus, que desceu para libertar os homens. Eles têm que fazer sempre alguma coisa. O verso 10, olha o que o verso 10 diz para nós. Do capítulo, põe 5:10 para a gente. O homem da religião faz isso. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Eles não falaram nada da cura. Eles não falaram nada do milagre. Eles não enxergaram. Você sabia que de vez em quando nos nossos discursos é assim? A gente está conversando aqui, batendo papo entre nós. Aqui, lá em casa, Josias, batendo papo. Eu e a G lá. Falando de alguém que entrou na igreja, falou de uma irmã que veio na igreja. Aí de vez em quando a Ângela fala assim, mas não se esqueça que ela era do mundo. Ela não acredita que Deus transforma as pessoas. De vez em quando também. Eu falo alguma coisa lá, eu digo assim, o cara era ladrão, hein? Cuidado, hein? Eu não acredito que Deus transforma as pessoas. Pode um negócio desse? Não tem uma transformação. A gente não acredita. A gente tem que sempre lembrar do delito da pessoa, daquilo que ela era, daquilo que ele fazia lá no passado, daquilo que ele fez no passado. Nós sempre trazemos a memória. Nós não acreditamos no poder de Deus que transforma a vida das pessoas. Nós não acreditamos no poder de Deus que muda o homem, muda a mulher. Nossa, você não devia dar chance para esse camarada aí. Você não lembra que ele fez lá no passado, que ele era contra a gente, que era inimigo, que ele era um opositor da gente na igreja, que ele ia contra a gente? Para que dar oportunidade para ele? Você é bobo. É isso que eu recebo. Recebo da minha mulher. Não acredita no poder de Deus. Ou às vezes eu mesmo falo para ela, também não acredito no poder de Deus. Que negócio é esse, irmão? Nós somos religiosos nesse ponto. Nós somos religiosos, nós não temos evangelho de vez em quando na nossa vida, que a gente não acredita que Deus transforma as pessoas, que Ele muda as pessoas, que a pessoa vira uma nova criatura em Cristo Jesus.
Nós não acreditamos, irmãos. Nós não acreditamos. Às vezes a mulher não acredita nem no marido, o marido não acredita nem na esposa, o pai não acredita no filho, os filhos não acreditam no pai. Não acreditam. Incrível, né? A religião faz isso daqui conosco. Outra coisa, o evangelho vê a necessidade e o sofrimento. A religião, ele percebe mais as multidões e o que ele vai explorar das pessoas para tirar vantagem. Sabe por quê? Jesus, quando chegou lá, tinha uma multidão enorme, não tinha? Para onde que ele foi? Para um homem. Ele procurou um homem. Ele não chegou ali e pensou o seguinte, cara, quanta gente tem aqui? Vou fazer uma igreja enorme aqui hoje. Imagina o dinheiro que eu vou ganhar com esse monte de gente aqui. Imagina o que eu posso ter de gente aqui com essa multidão de enfermos. Não, gente, é minha independência financeira. Uma multidão enorme dessa? Oxe, se eu curar todo mundo aqui, todo mundo vai me seguir. Não, o que ele fez? Um homem. Um homem. O evangelho, ele é especialista em olhar para uma pessoa. E ver a necessidade dessa pessoa. E Jesus cuida dessa pessoa no meio de uma multidão toda. No meio de uma multidão toda. O evangelho faz isso. Agora, a religião, ela quer um número de gente, muita gente. Ela quer multidão. E a possibilidade de explorar essa multidão. A possibilidade da gente explorar gente. O evangelho, a religião faz isso. O evangelho viu fracassado que a graça poderia salvar e curar. A religião dos judeus viu transgressor que a lei poderia condenar. Tanto é que eles vão começar a fazer um embate com o homem. Nós temos que pegar esse cara não pode, nós vamos ter que julgá-lo. Nós vamos tentar expulsar esse cara. Aliás, ele foi expulso da igreja, viu gente, no final. A igreja, a religião conseguiu tirar o cara da religião. E graças a Deus que a igreja mandou ele para fora, porque quando ele saiu da religião, Jesus encontrou ele, irmãos. Quem foi que encontrou ele? Foi Jesus. A religião faz isso, irmãos. A religião faz isso daqui, irmãos. A religião dos judeus viu o transgressor que a lei podia fazer. Vamos lá, irmãos. Nas nossas conversas, de novo. A gente, irmãos, fala a respeito das virtudes do evangelho ou do defeito das pessoas. E como condená-las a um processo de degradação. A gente fala das virtudes ou a gente fala das pessoas, dos seus defeitos, para denegrir as pessoas? Porque a gente nunca quer estar por baixo de ninguém, irmão. Ninguém aqui quer estar por baixo. Ninguém. A gente sempre acha que é melhor do que os outros. Nós nunca queremos estar por baixo. Nas nossas conversas, nos nossos bate-papos, a gente vai falar de alguém e aí a gente vai lembrar de um defeito. A gente vai lembrar, Robson, de uma falha moral, daquilo que ele fala, daquilo que ele pensa, porque nós nunca queremos estar por baixo. E nós nos achamos nos nossos bate-papos que nós somos melhor do que os outros. Viu fulano de tal? Ah, mas tem um senão, né? Tem isso daqui, ó. Nossa, ele é assim. Ele fala isso. Ele pensa assim. Ele é de esquerda. Até isso a gente está botando defeito hoje. O cara é de esquerda. Até isso, né? A gente já está pondo nas pessoas. Hoje ele está falando do cara que é de esquerda hoje. Não, até isso nós estamos. Nos nossos bate-papos, nas nossas conversas, isso é religião. A gente não está vendo virtude nas pessoas. A gente não está falando das virtudes, daquilo que o evangelho produz na vida do homem e na vida da mulher. Olha só. O evangelho de Jesus encarava o descanso espiritual na graça. A religião vê o descanso físico no corpo através da lei. Olha só. Jesus curou aquele homem para trazer um descanso para a alma dele e para a vida dele. A religião, irmãos, via que aquele homem lá, por causa da lei, ele não podia receber aquela cura, principalmente no dia de sábado. Ele não podia ser curado, irmãos.
E eles estavam tão preocupados com o sábado, com o dia, que você vai ver a disputa que ele fala aqui a respeito do sábado. Eles não estavam preocupados com o sábado, falando do descanso maior, que é Cristo. Mateus 11, 28, 29 e 30. Jesus é o nosso descanso, né? Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Mas para os caras, para a religião, o cara não podia ser abençoado no dia do... Gente, eles não podiam. Mas Jesus veio para ser o nosso descanso. Mateus 28. Vamos lá? Mateus 11, 28, 29 e 30. Só para você lembrar esse texto aqui da palavra de Deus. Olha só. Põe aí para mim, por favor. Ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sua vida está pesada, irmão? Venha até Jesus. Venha para Jesus, que Jesus traz o descanso para nós. Ele é o nosso sábado, irmãos. O dia do descanso está na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, irmãos, ele dá saúde e vida santa ao paralítico. Porque Jesus falou para ele assim, ó, não volte a pecar mais. Parece que a paralisia, por causa do verso 14, quando Jesus chegou para ele e encontrou com ele, Jesus deu uma palavra para ele, você volta e você não peca mais. Parece que a paralisia dele era fruto de pecado, de algum pecado. Não está escrito aí. Mas pela fala de Jesus, está inferindo que parece que foi um pecado na vida daquele homem. E eu acho interessante isso daqui. Que aquele homem estava nesse estado por causa de um pecado. Vou contar uma historinha para você. Dr. Carl Manager. Ele é um psiquiatra famoso nos Estados Unidos. E ele tinha uma clínica em Topeka, cidade de Topeka, nos Estados Unidos. E ele, na sua clínica, ele fazia um tratamento que se chamava agape-terapia, que é a terapia do amor. Então ele tratava os seus pacientes que iam na sua clínica com esse tipo de terapia. Todos os funcionários da clínica eram orientados a tratarem os pacientes através desse método com amor. Olha só. Para ter um relacionamento de amor com os seus pacientes. Eles atenderam uma mulher de 65 anos de idade. A mulher chegou, 65 anos de idade. Ela estava paralítica e ela estava muda. Paralítica e muda. E aí os familiares a trouxeram para a clínica e ele agora vão começar a fazer o tratamento com ela. Então eles começam a fazer uma pesquisa para saber o que aconteceu com aquela mulher, 65 anos de idade. Aí descobriram, lá pelos anos 40, que aos 16 anos de idade, ela começou a namorar. E uma menina começar a namorar nos anos 40, 16 anos de idade, não é como agora, né, irmãos? Que as meninas de 10 anos já estão namorando. Se deixar, estão até ficando já, né? Já estão até engravidando, se deixar. Mas naquela época, os pais eram muito opressores. E os pais não deixaram ela namorar. Tá bom. Passou, ela estava com 20 anos de idade, ela arrumou um outro namorado. O que aconteceu? A mãe foi contra o namoro. Não deixou ela namorar. De novo, desmanchou o namoro. Com 25 anos, ela arrumou um outro namorado. A mãe se opôs, não deixou ela namorar. 30 anos aconteceu a mesma coisa. Não deixou ela namorar. E agora, ela está com 65 anos de idade. E vivendo com a mãe. E a mãe morreu. Quando a mãe morreu,
ela ficou paralítica e ela ficou muda. Aí eles perceberam, nesse tratamento, que ela tinha uma amargura enorme dentro de si com a mãe. E essa amargura fez com que ela ficasse paralítica e ela ficasse muda. Que coisa, hein? Aí eles começaram a tratar essa área. Aí sabe o que aconteceu? O amor de Deus, a agape-terapia, foi entrando aonde ninguém consegue entrar. Entrou lá dentro. 2 semanas depois, essa mulher sai andando e falando da clínica. Por causa desse tratamento que o Dr. Carl Manager fez com as pessoas. Você sabe que muitos de nós, de vez em quando, existem alguns fatores que são adoecedores para a nossa vida e que a gente vai acumulando. É a psicossomatização. A gente tem sentimentos de amarguras, nossas lembranças traumáticas, a gente fica alimentando uma doença, a gente fica alimentando um pecado, a gente fica, gerando isso dentro de nós, a gente não esquece. Irmãos, nesta noite, em nome de Jesus, não fique mais alimentando esse sentimento dentro da sua vida. Permita que o amor de Deus venha dar saúde para você, como Deus deu para aquele homem naquele dia. Trouxe saúde. Não fique cavocando as feridas do seu passado. Não fica cavocando, não, irmão. Não fique dando corda para a serpente na sua vida, irmão. Não permita, Jesus veio aqui para te dar saúde. Ele deu para aquele homem naquele dia e falou para ele assim, vai e não peques mais. Não produza, não permita mais isso na sua vida. A gente hoje vive doente por coisas lá do passado, por problemas que a gente fez lá no passado e a gente carrega até hoje. Mas Jesus quer curar a gente, curou aquele homem naquele dia, quer curar a gente hoje aqui. Quer curar a nossa vida. O que você está acumulando na sua vida aí? Traumas, tantas coisas na vida. Está fazendo com você? Irmão, o Evangelho de Jesus dá saúde ao homem, irmãos. A religião de Jesus, irmãos, a religião, dos judeus, exige uma conduta sem dar a ele, o paralítico, uma vida que conduz à santidade. O Evangelho não, vem e dá saúde. Ele vem e dá saúde para nós. Paulo chegou numa certa casa e disse assim, Jesus te dá saúde. Receba a saúde de Jesus hoje aqui para a sua vida. Receba a saúde de Jesus para você. Você precisa de saúde para a sua alma. Jesus te dá saúde nos seus sentimentos, tudo aquilo que está atrapalhando sua vida. Jesus vem te dar saúde, deu saúde para aquele homem naquele dia. Mas ele falou para ele o seguinte, vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Olha só. Então a religião faz isso daqui com a gente, irmãos. Agora, lembra quando eu falo assim, que ele deu saúde para nós e fez aquele homem um homem santo? Não é por aquilo que o homem fazia, por causa da santidade de Deus. Deus é tão santo que irmão, a santidade dele é tão grande, é tão poderosa que atinge a nossa vida e faz a gente ficar santo. Irmão, quando mais você se aproximar de Jesus, mais a santidade de Deus vai se manifestar na sua vida, vai manifestar na nossa vida. Quanto mais a gente se aproximar. Mas não é pelos nossos méritos, não. É por causa da santidade dele. Que é tão grande, é tão poderosa. Irmãos, que sai dele e atinge a nossa vida. A santidade de Deus. E ele fez isso com esse homem aqui. Quando a palavra de Deus diz que, irmão, para ser santo, não é com a nossa própria santidade. É que nós temos um Deus que é suficiente para dar santidade para a nossa vida. Ele diz assim, vai e não peques mais. Vai, irmão, não peque mais. Deixa eu contar um caso. Eu li um caso essa semana no livro. Essa aqui é boa, vocês ouvirem aqui.
O pastor estava na feira, um dia de sábado, e ele encontrou uma irmã da igreja. E aí ela encontrou a irmã, ô pastor, irmã, tudo bem? Pastor, só podia fazer uma visita a uma amiga minha. Ela é médica e ela está no hospital, ela está com câncer. O senhor podia fazer uma visita para essa minha amiga? O pastor prontamente aceitou. Falei, vou lá fazer a visita lá, me dá o quarto, me dá o nome dela. Foi fazer a visita. E era uma doutora que estava lá com câncer. Quando ele chegou lá, foi fazer a visita, se apresentou, sou pastor da fulana de tal, ela é irmã da nossa igreja, e ela pediu que eu viesse aqui fazer uma visita para a senhora. E aí, ele começou, antes de falar qualquer coisa, qualquer palavra, começou a tabular uma conversa com ela para saber o que estava acontecendo. Aí, em dado momento da conversa, ele perguntou para ela assim, escuta aqui, quando foi que esse câncer apareceu na sua vida? Ela disse o seguinte, pastor, faz uns 3 anos atrás. Uns 3 anos atrás, esse câncer veio na minha vida. Aí, ele perguntou para ela, mas escuta, aconteceu alguma coisa ruim com a senhora aos 3 anos atrás? A mulher começou a chorar. E ela começou a chorar de uma forma tão intensa, de uma forma tão assim, desmedida, gente, que ela chegou a molhar a sua camisola que ela estava. O pastor precisou ser retirado do quarto, as enfermeiras vieram e precisaram trocar a mulher. Tamanha é o choro, as lágrimas compulsivas que aquela mulher estava chorando. Ele fez uma pergunta para ela, se tinha acontecido alguma coisa. Quando, de meia hora depois, que trocaram a mulher, aí ele volta para o quarto. E ele vai conversar com ela. E ele falou, puxa, eu falei alguma coisa para a senhora? É que o senhor tocou numa área que o senhor não devia ter tocado. Aí o pastor falou, se a senhora quiser falar comigo, pode falar. Pastor, sabe que é pegar 2 folhas e colá-las, uma folha vermelha, uma folha branca, e colocar uma cola entre elas e grudá-las. Assim era eu e o meu marido. Mas chegou um dia que nós nos separamos. Separamos. Foi rompido. Só que tem uma coisa. Partes dele ficaram grudadas em mim. E partes minhas ficaram grudadas nele. Isso me trouxe, está me trazendo uma mágoa tão grande. Então, o senhor imagina, essa ruptura trouxe isso daqui para nós, para a minha vida. Isso aí mexeu com a minha vida, estragou a minha vida. O senhor não tem ideia como está a minha alma hoje. Daí o pastor começou a falar de Jesus para ela. Não falou de religião, falou de Jesus. Falou que Jesus tinha descido, que Jesus tinha morrido na cruz, que Jesus levou sobre a cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e que se a gente olhasse para Jesus, Jesus podia fazer a gente uma nova criatura, e podia mudar todo o quadro da nossa vida. E ele está conversando com ela, falando de Jesus. Aí daqui a pouco, ele chegou e falou, posso fazer uma oração com a senhora? Aí ela disse, pode, pastor. Aí ele falou para ela o seguinte, olha, se a senhora achar coerente a minha oração, eu gostaria que a senhora repetisse as palavras que eu vou falar. Tudo bem? Se a senhora achar coerente a minha oração, a senhora ore junto comigo. Aí ele começou a fazer a oração e ela repetindo.
a oração que o pastor fazia. Daqui a pouco, no meio da oração, o pastor falou o seguinte: eu perdoo com o perdão de Jesus, o fulano de tal. Aí ela engasgou, aí ela já não ia mais para frente, aí ela não conseguia falar. Aí ela falou: pastor. Aí ela parou a oração e falou: pastor, eu não consigo. A senhora não consegue? Então, ore assim, ó. Ore assim: eu quero morrer com o câncer. Não, pastor, essa oração eu não quero fazer. Não, eu quero morrer com essa mágoa. Não, pastor, essa oração eu não quero fazer. Ah, a senhora não quer fazer? Vou contar uma historinha para a senhora. Eu estou andando na rua em Nova York e eu encontro Bill Gates, que era o homem mais rico na época. O Bill Gates me encontrou o pastor. Ô pastor, tudo bem? Tudo bem? O que você está fazendo aqui? Ah, eu estou pregando. Estou numa correria aí, pregando para cima e para baixo. Poxa, pastor, que luta, o senhor está aí, estou vendo que o senhor está meio cansado, o que está acontecendo? Ah, você gosta de pegar avião, e sobe, viaja para lá e viaja para cá. Pastor, vou dar um avião para o senhor. Não, você está brincando, você vai me dar um avião? Sim, vou dar. Quanto custa um avião, pastor? A 15 milhões de dólares. Ah, então faz o seguinte, me dá a sua conta que eu vou te depositar 30 milhões de dólares na sua conta. Que é para você comprar o avião, que é para você colocar o combustível, contratar um piloto, e aí toda despesa. E outra coisa, o Bill Gates falou para ele: se você precisar de alguma coisa, você pode me ligar, que eu deposito na sua conta. Aí a mulher falou: ah, pastor, isso aí é muito fácil. Falei: olha, eu quero dizer uma coisa para a senhora. A senhora não tem perdão para dar para ele. A senhora não tem nenhum perdão seu para dar para ele. Aliás, ninguém tem perdão para dar para ele. Mas se a senhora perdoar ele com o perdão de Jesus, aí fica fácil. Aí fica fácil. Porque nós não temos condições de perdoar ninguém. Agora, se nós perdoarmos com o perdão de Jesus, aí fica fácil. Aí ele virou para ela e falou o seguinte. Começou a conversar com ela de novo. Aí ele acabou: vamos fazer oração de novo? Tá bom, pastor. E ela começou a fazer oração. E ela repetindo a oração. Aí quando chegou um dado momento, aí o pastor já até sabia o nome do cara. E o nome dela era Dona Lúcia. Dona Lúcia. Isso aqui é história verdadeira. Isso aqui não é história inventada, é uma história com H. Aí Dona Lúcia, vamos fazer oração? Vamos. Sabia o nome do fulano de tal já. Começou a fazer oração. Quando chegou, eu perdoo fulano de tal com o perdão de Jesus. Ela repetiu a frase. Aí daqui a pouco ela tomou a oração na frente do pastor, ela mesmo começou a falar a oração. Marlene, ela falou 3 palavrão. Xingou a mãe do cara. Uns 3 palavrão ela xingou. Falou tudo que ela tinha vontade lá de dentro. Ela pegou aqueles palavrão, xingou o cara na oração, falando: e eu perdoo ele em nome de Jesus, eu perdoo ele em nome de Jesus, e eu perdoo ele em nome de Jesus, com o perdão de Jesus, e eu perdoo ele em perdão de Jesus. Daqui a pouco ele percebeu que ela estava totalmente mudada. Aí acabou a oração, ela estava com outro semblante, ela estava com outra fisionomia. Aí ela virou para o pastor e falou o seguinte: pastor, parece que saiu uma jamanta de cima de mim. Aí o pastor, para tirar uma dela, né? Não, deixa eu explicar um negócio para a senhora. O que aconteceu é que saiu uma jamanta de cima de uma jumenta. Saiu uma jamanta de uma jumenta. A senhora é parruda. Aí o pastor bateu um papo com ela, foi embora. 15 dias depois, o pastor encontra a irmã na feira. Escuta, e a dona Lúcia?
Como é que tá? Aí a irmã da igreja falou, pastor, foi para casa. Aí o pastor virou, puxa vida, foi para morrer em casa? Não, pastor. A gente não sabe o que foi que aconteceu. Ela estava lá no hospital, daqui a pouco ela começa a se recuperar, ela vai melhorando. Ela já está em casa, teve alta, está lá na casa dela e está vivendo a vida dela. O pastor foi para o hospital e foi falar com o oncologista do hospital. E perguntou mesmo o que foi que aconteceu. Eu falei, pastor, nós não sabemos o que aconteceu, mas as células que combatem o câncer dela começou a combater o câncer dela e ela foi melhorando. Eu sei que daqui a pouco a mulher já estava bem, a gente podia liberá-la para ela ir para casa e a mulher está vivendo aí. E aí? A gente não sabe o que foi que aconteceu. Aí o pastor falou, o perdão de Jesus. Por isso que Jesus disse para esse homem assim, vá e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Olha que coisa que Jesus faz. Jesus cura a gente, mas Ele manda a gente mudar de vida. Ele manda a gente viver uma vida santa. Ele manda a gente viver uma vida melhor. Ele não admite que a gente volte para casa da mesma maneira que a gente, irmão. Olha só, Ele não permite isso daqui na nossa vida. Isso é evangelho, irmão. Evangelho tem perdão para nós, irmãos. Por que eu tenho que viver preso no passado? Por que eu tenho que viver nos meus problemas? Irmãos, agora tem uma coisa, eu achei muito bonito aqui também nesse texto aqui. Jesus cura o paralítico, mas depois Jesus se revela para ele. Vocês viram que ele não soube falar de Jesus? Ele só falou de Jesus depois que ele teve uma revelação de Jesus? Se você que está aqui nessa noite, se você já aceitou sua vida para Jesus, mas não tiver uma revelação de Jesus, porque a gente só pode falar de Jesus para os outros quando a gente tem uma revelação. Jesus apareceu para ele e falou o seguinte, meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Eu sou Jesus, hein? Hoje eu estou me revelando para você. A partir de hoje a sua vida é diferente. Ou a partir de hoje a conversa é outra, porque eu já me revelei para você. Você já sabe quem eu sou. Você já sabe o que eu posso fazer. Você sabe o que eu posso realizar. E você sabe quem eu sou. Então, a partir de hoje, a sua vida é diferente. Ele chegou para os judeus e falou, sabe quem me curou? Foi Jesus. Ele só pôde falar porque depois ele teve uma revelação de Jesus. Melhor que a cura, sabe o que aconteceu? Foi a revelação que Jesus deu para ele. Melhor que a cura foi a revelação que Jesus deu para a vida daquele homem, de quem ele era. A revelação. E o Evangelho faz isso na nossa vida. Ser abençoado é bom demais, irmão. Mas ter a revelação de Jesus é muito mais importante. Outra coisa que eu achei sensacional no texto. Jesus, quando curou o homem, ele não fez propaganda nenhuma, fez? Tem um monte de gente aqui doente, do lado. Jesus chegou para mim, gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, vou curar o homem aqui hoje, hein? Ele não fez isso, não. Ele não colocou no Instagram, ele não colocou no WhatsApp, ele não colocou no grupo da igreja, ele não mandou a lugar nenhum. A Bíblia diz que ele se ocultou no meio da multidão. Evangelho é isso, irmãos. Quem é glorificado é Deus, irmãos. Não é a gente que é glorificado, irmão. Jesus desapareceu, irmão, no meio da multidão, irmão. Ele não procurou glória para si, irmão. A glória sabe para quem era? A glória do Pai, a glória de Deus, irmão. Ele sai de cena, ele não aparece, irmãos. Ele não faz isso, irmãos. Olha só. Eu acho muito interessante. O evangelho, a ênfase da lei dizia que o homem não podia carregar nada no sábado. O Evangelho diz que eu tudo posso. Só existem algumas coisas que não convém. Mas eu posso todas as coisas. Mas tem coisas que não convém. Mas eu posso todas as coisas. Só isso daí. A ênfase da graça, irmãos, é do homem não viver no pecado mais. No domínio do pecado. Irmão, uma bala para quem dizer para mim o que é pecado. Bala de 38, 22, R15, tá bom? É uma bala assim que eu vou dar. Gente, o que é pecado? Está lá em João, capítulo de número 16, verso 8 e 9.
O Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem. O que é pecado perante a Bíblia? É não crer em Jesus. É a incredulidade é pecado. Ah, pastor, mas adultério. Aqui, presta atenção. Incredulidade. Pecado é incredulidade. Consequência da incredulidade. Adultério, furto, mentira. Tá vendo? Tudo. O pecado é um só. É incredulidade. A gente adultera, a gente mente, a gente engana. Por quê? Por causa da nossa incredulidade. Incredulidade. Em pecado é você não crer na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso que é pecado, irmãos. Agora, quando ele aparece para ele, ele fala o seguinte: agora você me conhece. Você sabe quem eu sou. Ele disse para o moço: você conhece Jesus, não conhece? Então como é que a gente pode errar? A gente conhece Jesus. Outra coisa, lembra, eu já disse isso aqui dias atrás para vocês. Na religião, você tem que trabalhar para poder descansar. Não é? A religião é assim. Você tem que trabalhar para poder descansar. Não é aposentadoria? A gente trabalha para descansar. Na graça não, irmãos. No evangelho não. A gente descansa para poder trabalhar. Irmão, por isso que não tem aposentadoria no evangelho, gente. A gente entregou a nossa vida para Jesus, nós estamos no descanso. E a gente vai trabalhar todo o resto da nossa vida em Jesus. A gente vai trabalhar para Ele, a gente vai viver para Ele. E viver num descanso, irmão. Aí a gente vive uma vida tribulada. A gente não está descansando em Jesus? Descanse em Jesus, irmão. Descanse nele, irmão. Na lei era assim, na religião é diferente. A religião é sempre impostora, irmãos. Ela sempre persegue, irmãos. Quer ver? O Caim. Lembra do Caim lá no princípio? Que ele se esforçou no esforço da sua carne para trazer uma oferta para Deus. Caim, Abel não. Abel fez um sacrifício. Não precisou de esforço nenhum. Um foi lá arrancar. Foi lá arrancar as hortaliças, arrancar um monte de coisa. O outro foi lá e sacrificou um animal. Não precisou de esforço nenhum para Deus. Por isso que a religião ela é impostora. A gente precisa fazer um esforço desgraçado. Meu Deus, como é que pode? A pessoa é assim. O evangelho, irmãos, não é perseguidor, ele é a paz de Cristo aos homens. A religião ela é agressiva, ela ataca, irmãos. A religião, ela ataca. Vou contar uma história do Brennan Manning. Brennan Manning era um católico. E ele foi para a guerra, ele lutou na guerra da Coreia. Ele e o seu amigo Richard. E durante uma operação na guerra da Coreia, o seu amigo Richard, sabe o que ele fez? Jogaram uma granada perto dos dois. O Richard pulou em cima da granada. A granada explodiu sobre ele, o matou. E o Brennan Manning ficou vivo. Ele viu seu amigo ser estraçalhado por uma granada do lado. Gente, aquilo acabou com ele. Ficou traumatizado com aquilo, com aquela cena que ele viu, com essa atitude do amigo dele. Ele voltou. E ele voltou da guerra e se tornou um monge franciscano. E nessa ele está trabalhando na igreja católica. Mas aquele peso de ver o seu amigo ali, aquele trauma de ver o amigo dando a sua vida por ele, ele se tornou um ébrio. Se tornou um ébrio, se tornou um homem, um alcoólatra. Mais de 10 anos. E ele frequentava o AA nos Estados Unidos. E um dia ele foi evangelizado por uma jovem. E Jesus salvou esse camarada, mudou a vida dele. E hoje ele fundou um dos trabalhos com andarilhos de rua nos Estados Unidos. E ele escreveu alguns livros que, se você encontrar na internet, são sensacionais. O Evangelho Maltrapilho. E ele escreveu um outro livro, que esse aqui todos nós acho que devíamos ler.
E que de vez em quando eu encontro esse cara aqui, viu? Ele escreveu um livro com o título dele, O Impostor que Vive em Mim. Ele escreveu esse livro. De vez em quando eu encontro esse cara, viu, irmão? Encontro com ele na minha trajetória da vida, Marco. Eu encontro esse homem, um impostor que vive dentro de mim. O Brennan Manning escreveu esse livro. Mas você viu, a religião acabou com ele. Ele era um homem religioso, mas nada pôde fazer por ele. Mas o dia que ele ouviu de Jesus, o dia que Jesus transformou a vida dele, ele mudou. E ele se não encaixou em igreja nenhuma. O Brennan Manning conta que ele ia para as igrejas e não se encaixava, Sérgio. Ele começou a fazer trabalho com os moradores de rua. Os moradores de rua. Esse foi o ministério que Deus deu para ele. Aí ele começou a escrever diversos livros e escreveu um livro desse. Esse é o Evangelho de Jesus que transforma as vidas. Agora, irmão, quero contar só mais um casinho para vocês. E eu vou encerrar. O que é Evangelho? 2 irmãos eram fazendeiros. Cada um tinha sua fazenda, um do lado do outro. Esses 2 irmãos se desentenderam de uma tal forma. Eles entraram numa guerra entre os dois. Que os dois, gente, se tornaram inimigos. Os 2 irmãos, moravam um do lado do outro. O mais velho chamou um carpinteiro e disse assim para o carpinteiro: ó, meu amigo, eu vou fazer uma viagem. E eu gostaria que você construísse um muro enorme entre a minha fazenda e a fazenda do meu irmão. Que eu não quero olhar para a cara dele. Eu não quero ver o meu irmão. E acertou com o homem. E na volta eu te pago. Comprar o material. Pelo teu trabalho eu pago na volta. E o cara foi viajar. Aí o carpinteiro, sabe o que ele fez? Havia um rio entre a fazenda do mais velho e a fazenda do mais novo. Sabe o que o cara construiu, Zé? Uma ponte. Construiu uma ponte para atravessar aquele rio. Da fazenda do irmão mais velho para a fazenda do irmão mais novo. Quando o irmão mais velho chegou, ele pegou o carpinteiro e foi lá na ponte. Mas brigando com o homem. Não foi isso que eu pedi para você fazer? Eu pedi para você fazer um muro enorme entre eu e meu irmão. Eu não quero mais ver a cara dele. O irmão mais novo saiu da casa e viu que o irmão estava ali na ponte. Rapaz, saiu correndo. E foi abraçar o irmão mais velho e beijar o irmão mais velho. Rapaz, estou tão feliz que você mandou construir uma ponte entre mim e você, para a gente reatar nossas amizades. E beijou o cara, e se abraçaram, e choraram juntos os 2. Aí o irmão mais velho, né? Essa situação se quebrantou, os 2 se abraçando, os 2 se beijando. Aí daqui a pouco ele vai pagar, né? Vai procurar o carpinteiro e vai pagar para o carpinteiro. Quando ele vai procurar o carpinteiro, cadê o carpinteiro? O carpinteiro tinha desaparecido. Isso é evangelho. Evangelho cria pontes entre nós e o nosso Deus. Cria pontes entre a gente. Ele desfaz amizade, gente. Todas inimizades. Ele desfaz inimizades. Faz com que a gente ame uns aos outros. Mesmo que a gente tenha, às vezes, os nossos maiores motivos. O Evangelho faz isso com a gente. Foi isso que Jesus fez com esse cara aqui, irmão. Jesus fez isso com esse homem aqui. Não pode fazer comigo, pode fazer com você. Essa é mais uma faceta desse João capítulo de número 5 para nós aqui nessa noite. Evangelho ou religião? A gente é evangélico ou a gente é religioso? A gente está seguindo uma religião? Não, não estamos seguindo religião, irmão. A gente tem que seguir Jesus. A gente tem que ser transformado pelo Evangelho de Jesus. Por isso que a gente pede para você, leia os Evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando você cansar, Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando terminar, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu não sei como é que alguém pode não ler uma Bíblia 30 dias no mês. Eu não sei como.
Não sei como. Alguém pode não ler esse texto 30 dias no mês. Hoje eu levantei de manhã lendo esse texto aqui de João, esses 18 versos aqui de novo, para mim tentar decorá-los, meditar neles, pensar neles. Levantei. Então tá bom, vou parar aqui agora. Amém, queridos? Fique com essa palavra de Deus na sua vida. E o Espírito Santo fala no seu coração. Como é que você está vivendo a sua vida religiosa? Como é que você está vivendo a sua vida, hein? É uma religião ou você está vivendo no Evangelho de Jesus? Espero que você seja do Evangelho de Jesus. A gente precisa aprender muito. E Jesus vai fazer isso conosco. Amém?